Fique à vontade, né? Muito bem, bom dia a todos, graça e paz. Nós possamos aproveitar esses últimos momentos de 2025 para fazer boas reflexões. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, aos irmãos pelo convite, estar com vocês. Aqui no Rio está muito, muito, muito quente, tá? Batendo agora aí 42 graus aqui em Angra dos Reis. Mas eu tenho que agradecer, né? Então, graças a Deus pelo sol, graças a Deus pelo calor. É o exercício de agradecer sempre, né? É exemplo da viúva de Naim, né? O filho estava morto, ela estava triste, angustiada, mas vai tudo bem. Graças a Deus vai tudo bem. Eu gostaria de convidar os irmãos nessa reflexão e gostaria de fazer alguns pedidos antes. O primeiro pedido, a irmã Tânia já conhece, né? Meu nome é Maurício de Souza Gomes. Eu sou irmão de vocês. Então, quando forem me chamar, com todo carinho, com toda gentileza, me chamem de irmão Maurício. Esse termo pastor, ele ficou no passado, e eu louvo a Deus porque ficou no passado. Eu estou em fase de reaprendizado. Eu sou grato a Deus pelas experiências anteriores, por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi, por tudo que eu aprendi, né? Deus tem me dado bênçãos, uma delas está aqui perto de mim, né, Benjamin? E eu tenho certeza absoluta que nessa nova caminhada, nesse novo momento, eu sou irmão, eu tenho irmãos e irmãs. Então, eu quero pedir com todo carinho, com todo respeito, com muita gratidão que vocês me chamem de irmão. Eu me sinto muito melhor, é mais gratificante, me conecta mais a vocês todos quando eu sou chamado de irmão, ok? Bom, algum tempo atrás, eu quero aqui brevemente falar da minha história, né, para que a gente possa trocar essas experiências e fazer essa conexão pessoal que é tão importante, né, quando nós estudamos a Bíblia e aprendemos sobre Deus. Quando eu fui pastor da Igreja Adventista, eu tive alguns momentos desafiadores. Eu sempre acreditei que o batismo era feito em nome de Jesus. Então, quando eu entrei para o ministério, eu comecei batizando em nome de Jesus. E no meu primeiro distrito eu já tive problema, porque o presidente da associação, que era então o pastor Nelson, né? Não sei se ele vive ainda, ele me chamou na associação para me falar que a igreja não batizava mais em nome de Jesus, que era em nome da Trindade. E aí foi o meu primeiro desafio. Mas sem conhecer a mensagem sobre a questão da Trindade, né? A questão da filosofia grego-romana que estava, ou greco-romana que estava por trás de tudo isso, a questão do Concílio de Nicéia, enfim, isso é para mim não possuía peso, não havia chegado ainda à minha consciência todo esse conhecimento. E naquela época eu comecei então a ser muito perseguido. A minha família sofreu demais, né? A minha então esposa foi muito pressionada e depois de 8 anos de ministério ela foi pressionada a sair de casa porque eles queriam um motivo para me desligar. E como eles não encontravam um bom motivo, eles precisavam ter um. Então, ela foi numa conversa com o presidente e ele aconselhou a minha esposa a simplesmente sair de casa, o presidente da associação. E foi o que ela fez, né? Infelizmente, pressionada, triste, ela não suportou a pressão, a carga que foi colocada sobre todos nós, e foi assim que ela fez. E daí, então, a minha vida virou de ponta cabeça. E eles me fizeram, então, uma outra proposta, queriam me mandar para Rondônia, e me disseram que se eu voltasse para ela, eles iriam reativar o meu chamado e me mandariam para Rondônia, e eu não concordei. Eu disse a eles que ela havia tomado a decisão dela, que a associação havia tomado a decisão dela, e que eu não ficaria à mercê de decisões de modo nenhum o resto da minha vida. E aqui estou eu, né? Benjamin é fruto, graças a Deus, da vida que continuou, né? A minha esposa também enfrenta os desafios dela, mas ela, graças a Deus, não tem essa cabeça de abandonar o lar, enfim, né? De sair. Eu também enfrento os meus desafios, mas não tenho na minha cabeça de desistir da família, muito pelo contrário. Então, por isso, nós temos aí a exemplo de Jacó, que teve o seu menino mais novo lá, né? Benjamim, e daí vem então o nome dele.
Todos nós temos algum tipo de momento difícil para enfrentar, para superar e para aprender, né? O remédio amargo sempre vem para nos ensinar alguma coisa. Quando nós aprendemos, o remédio amargo cessa. E Deus então vê que a cura chegou, então ele para com o remédio amargo. Se eu não aprendo, é porque a cura não chegou ainda, então Deus precisa continuar com o remédio amargo. Infelizmente, alguns de nós tomamos tanto remédio amargo que descansamos antes da hora, né? Vamos para o descanso, para o local de sono, para o cemitério, alguns momentos antes daquilo que nós poderíamos viver aqui nessa terra. Isso tem muito a ver com confiança em Deus. E falando em confiança, levando um pouquinho aqui para frente, quando eu deixei a organização adventista, eu me propus a levar isso para os nossos irmãos e irmãs, confiança. Eu percebo e percebia no passado até hoje que as pessoas que estão nas diversas igrejas, não só a igreja adventista, elas passam por um processo permanente de aterrorização, de medo. Nós temos, eu não posso falar que nós temos, porque graças a Deus eu tenho me libertado, mas a igreja institucionalizada, ela tem muito medo, ela tem muito receio, ela tem muitas carências. E as pessoas que fazem parte dessas organizações ainda, elas carregam muito isso. E quando nós saímos ainda com um certo medo, um certo receio. Nós olhamos para Deus não como uma pessoa, nós olhamos para Deus como alguém que está absolutamente intocável, longe do nosso alcance, alguém que nos olha com um olhar punitivo sempre, um olhar avaliador, um olhar que fica tentando encontrar o defeito, encontrar uma mancha, encontrar um problema. E nós trazemos isso para a nossa vida, e isso é realmente muito ruim, chega a ser doentio. Então, eu quero primeiro, ao introduzir agora a mensagem dessa manhã, que é para falar sobre a nossa rocha eterna, o nosso porto seguro, o nosso local de segurança, é trazer para você essa reflexão. Estava conversando com a irmã Tânia essa semana sobre a questão de nossos hinos, né? Nós cantamos alguns hinos algumas vezes, que quando nós terminamos, até citei isso na mensagem anterior, na semana passada, quando nós terminamos de cantar, nós estamos tristes. E eu me pergunto até que ponto Deus quer que nós cantemos um hino que nos deixe desconfiados da força que Ele nos dá para vencer o pecado. Até que ponto, né, nós precisamos de hinos que nos coloquem tão para baixo, mas tão para baixo, que a gente termina de cantar triste, sabe? Desanimado, de uma forma até pessimista com relação à fé e com relação à vida. Eu havia preparado uma estrofe de um hino, né? Mas eu acabei não anotando, que fala justamente sobre isso, né? Sobre quando eu estou fraco e Deus me concede o seu poder, né? Me lembrei agora. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Percebam a sentença, ó. Fraco sou, mas Deus me dá. Aí vem, então, aí a conjunção adversativa, né? Mas Deus me dá seu poder e seu amor. Ora, mas Deus já não me deu, quando eu fui batizado, o seu poder e seu amor, por que eu sou fraco? Por que eu tenho que assumir uma posição de fraqueza diante do pecado, diante da vida? Não. Então, quando eu vou cantar agora, e o meu filho me acompanha, eu canto: forte sou, pois Deus me dá seu poder e seu amor, nele confiarei. Faz um exercício aí. Mentaliza aí, fala, canta agora a estrofe desse hino. Ao invés de cantar fraco sou, canta forte sou. Você vai sentir assim um arrepio, você vai sentir algo diferente. E toda vez que você for cantar um hino, que você for meditar sobre a palavra de Deus, desconfie de hinos, desconfie de frases, desconfie de sentenças que vão te trazer desânimo, que vão te trazer aquela condição de fraqueza, porque não é o que Deus quer para você. Eu gosto muito de músicas instrumentais, né? E admiro assim o ambiente que esse tipo de música traz. E quando eu ouço, por exemplo, Aleluia de Handel, o meu coração se anima, sabe? A minha mente fica estimulada. Não para um estímulo carnal, um estímulo ruim, não. É porque realmente eu tenho a sensação no Aleluia de Handel de que eu realmente consigo entender
quanto de alegria o céu transborda todos os dias, sabe? Quanto de confiança, quanto de força, quanto de poder, quanto dessa influência poderosa que é o Espírito do Santo, que permeia todo o universo, tem para nos fornecer, para nos dar uma condição de sermos pessoas melhores, mais confiantes. E o apóstolo Paulo, então, na carta aos Hebreus, vai dizer assim, né? Não vou falar apóstolo Paulo, não, né? O autor de Hebreus vai dizer assim: nos acheguemos confiantemente ao trono da graça. Não é orgulhosamente. Eu vou chegar com humildade, reconhecendo a minha condição de ser humano, de pecador, mas eu chego confiantemente, porque eu já sou alvo do amor de Deus em Jesus Cristo, eu já fui liberto, eu já fui salvo e eu preciso internalizar essa informação. Eu preciso que ela esteja aqui gravada no meu interior, aqui no lugar santíssimo do templo do corpo, que é a minha mente, tem que estar aqui latente o tempo todo. Eu fui salvo em Jesus Cristo, eu posso, eu consigo, eu mereço ser confiante. Eu mereço ser confiante, eu mereço acreditar, eu preciso ter uma fé viva. E a fé viva não é aquela fé que vai para a rua gritar, que vai para os montes fazer oração. Isso é importante? É, tem seu lugar e tem seu momento. Mas a fé viva é aquela que vai te dar confiança nos momentos em que você mais estiver preocupado e triste. E essa fé que vem pelo ouvir, né, e ouvir a palavra de Deus, essa fé só produz os seus efeitos quando nós confiamos, quando nós acreditamos. E o perfeito amor, então, lançando fora o medo, vai nos fazer pessoas confiantes, que acreditam realmente que são alvo do amor de Deus. Sua saúde vai melhorar, sua saúde física vai melhorar, sua saúde emocional vai melhorar. Você vai ser uma pessoa mais confiante, vai andar de coração aberto, de mente aberta, para conseguir ajudar aquelas pessoas que ainda estão acreditando que precisam andar de cabeça baixa, que não podem sorrir e que crente tem que ser triste e amargurado. Nós precisamos virar a página. Mas, irmão Maurício, não é o meu caso. Louvado seja Deus, que não é o seu caso. Né? Então, vamos transmitir essa mensagem de confiança baseada em Hebreus, porque nós fomos chamados para construir essa nossa casa em cima da rocha, usando a pedra fundamental que é Jesus Cristo. E é usando mesmo. Cristo quer que nós usemos a sua vitória a nosso favor. Ele já nos deu de graça a vitória e agora nós precisamos sim fazer uso dele, que é a pedra angular. Vamos lá, eu vou tentar compartilhar aqui. E aí, se eu não conseguir, os irmãos que estão no bastidor me dê uma ajuda, por gentileza. Eu acho que foi, né? Vamos lá, então. Se os irmãos puderem me dar um feedback, eu não sei se é possível. Sim, tá perfeito. Tá perfeito? Tá bom, muito obrigado. Bom, a Bíblia fala o tempo todo sobre a questão das tipologias, né? A Bíblia coloca Deus como sendo a rocha eterna e coloca Jesus Cristo como sendo a pedra fundamental, e nós vamos procurar agora fazer essa reflexão de uma maneira bem leve, bem simples, para que nós possamos entender, então, aquilo que Deus quer de nós com essa compreensão. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Não existe, irmãos, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum profeta, vou aqui um pouquinho mais além, nenhuma profetisa, não há ninguém que se coloque acima das recomendações de Deus na Bíblia. Não há outro fundamento, o único fundamento é Jesus Cristo. Se alguém se levanta em qualquer momento para tentar acrescentar ao texto bíblico algum conhecimento, ou se alguém se coloca para tentar retirar alguma coisa das Escrituras Sagradas, nós temos que ter muito cuidado e precisamos aprender a dizer um sonoro não, rejeitar de forma aberta e clara tudo que se coloque entre nós e o nosso Deus. Bom, pois também eu te digo que tu és Pedro. Esse evento é quando Cristo estava lá, então, conversando com Pedro, né? E
Algumas igrejas, especialmente a Igreja Católica Apostólica Romana, usa muito esse texto para justificar a existência de um Papa, não é? Que é um homem que se coloca como sendo o representante de Deus na Terra, um homem falível, um homem de carne e osso, um homem que é pecador, e a Bíblia declara que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, tanto ele, quanto Maria, mãe de Jesus, quanto José, seu pai, quanto a mim, a todos vocês, todos pecamos. O único ser humano que viveu nessa terra sem cometer pecado foi Jesus Cristo, o justo. Então, nós precisamos ter isso de forma muito clara, porque para ser a pedra angular, para ser a base da construção segura, somente naquele que foi vitorioso sobre o pecado, aquele que, estando em carne pecaminosa, com tendências ao pecado, aquele que, em desvantagem com relação a Adão, que foi criado santo e irrepreensível, mas caiu, Jesus Cristo nasceu de uma mulher com toda a carga hereditária, com toda a tendência ao pecado, aprendeu pelo que sofreu, de acordo com Hebreus capítulos 1 e 2, foi provado, foi testado, teve que aprender, né, crescer em sabedoria, estatura e graça, para então, depois de tudo isso, se tornar a pedra angular, aquela pedra que vai nos trazer, então, a condição de construir algo que seja sustentável e permanente, não temporário. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedrinha, eu vou aqui parafrasear, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre que fundamento estou construindo a minha fé? E aqui, quando nós falamos de fé, irmãos, é importante nós compreendermos o seguinte: a fé não é alguma coisa artificial, não é alguma coisa temporária, não tem a ver com sentimento. Então, se eu acordo hoje muito feliz, eu digo, nossa, a minha fé hoje está... Não, você está feliz é um sentimento, é um efeito químico, alguma coisa que você comeu, pode ter sido beterraba no dia anterior, a beterraba é um excelente antidepressivo, né? Ele te dá essa sensação de bem-estar, pode ter sido uma alegria, uma notícia boa, e se você acordar triste, pode ter sido a ausência de algum alimento, você pode ter comido demais e ter tido pesadelos à noite, acordar com o corpo intoxicado, né? Enfim, o sentimento tem que ser colocado de lado porque a fé, ela tem base na razão. E a razão, ela se desenvolve com o conhecimento. Então, se eu não desenvolvo essa fé que é motivada pelo culto racional, pela razão, pelo conhecimento, pela aceitação dos conceitos daquilo que Deus quer passar para mim, eu não estou vivendo fé verdadeira e genuína. Eu estou sendo levado por sentimentos e emoções, e confiar nas emoções é um erro. Fazer escolhas com base nas emoções é um erro. Então, eu preciso, em nome de Jesus, entender que fé não tem a ver com emoção. As minhas emoções, elas são próprias, elas têm que ser acolhidas e aceitas, mas eu não posso tomar decisão com medo. Um exemplo, medo é um sentimento. Quem toma decisão com medo tem aí 99% de chance de errar. O medo, ele é um bom conselheiro. Você está na situação de perigo, sente medo, opa, eu vou refletir, é um bom conselheiro. Mas para tomar decisão com medo não dá. E aí, quando eu vou tomar decisão, preciso ter fé. Então, eu preciso entender que a fé vem pelo conhecimento, pelo ouvir, pela prática do conhecimento, que eu consigo entender de forma racional, ok? Bom, a igreja não sustenta em homens e a estabilidade espiritual vem de Deus através de Jesus Cristo. Tudo vem de Deus através de Jesus Cristo. Em algum momento aqui no estudo, você vai ver que Cristo é chamado de rocha, né? E em alguns momentos de pedra angular. A rocha, ela é um tipo bíblico de Yahvé, de Papai do Céu, do Deus eterno, do único e eterno Deus, né? E a pedra angular é um tipo para Cristo. Mas em um momento ou outro, em um texto ou outro, você pode encontrar uma tradução que diga que Jesus é a rocha. E não há nenhum problema disso, tá bom? Porque a rocha, quando ela aparece nesses textos, aparece no sentido de representação, assim como o termo Elohim, né, que quer dizer, que na tradução para o português quer dizer Deus, mas não o Deus eterno Yahvé. Então, quando aparecer para você rocha, falando de Jesus Cristo, a sua mente, a partir de agora, já vai ser levada para Deus, não é? Porque na eternidade ele procedeu de Deus, era o Filho unigênito,
Ele nasce de Maria, então passa a ser o primogênito, passa a ser... Nós vamos ver agora. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, verso 4. Tenho buscado a Cristo, em Cristo, meu sustento espiritual diário? E a pergunta que você talvez diga seja sim, né? Eu busco todos os dias. Bom, como nós dissemos anteriormente, eu só consigo extrair o conhecimento de forma racional. Eu preciso entender a Bíblia. Então, se eu leio e não entendo, eu preciso pedir a Deus em oração para que Ele, então, me estimule, para que Ele me revele. E é pedir para Ele falar mesmo. Ora e peça a Deus, Senhor, fala comigo, me ensina. E Ele também usa pessoas, Ele tem seus instrumentos. À nossa disposição hoje está aí o milagre tecnológico, quando bem utilizado, nós acabamos aprendendo, né, muito com a pesquisa direcionada, então faça uso, bom uso da tecnologia, e peça orientação àqueles que estão no caminho há mais tempo do que você, sempre conferindo na Bíblia. Não acredite na palavra de ninguém, de nenhum homem, e nem na minha. Vá para a Bíblia. Você precisa aprender que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ela precisa ser consultada. Então, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, eu ouço um pouco aqui, ouço um pouco ali, eu pergunto a um irmão aqui, pergunto a uma irmã ali, eu leio, tiro minhas conclusões, não estou feliz ainda, vou dobrar o meu joelho e vou orar, sem ficar ansioso, sem ficar preocupado, porque o tempo está do nosso lado. Nós que viveremos eternamente em nome de Jesus, não precisamos ter pressa, não precisamos ficar ansiosos, não precisamos ficar preocupados. O tempo está a nosso favor. Eis que eu estaria ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Já eu estava lá, transitando, passando pelo período de purificação no deserto, né? Uma viagem que poderia demorar 7 dias, 10 dias, demorou 40 anos, né? Então, Deus usou o tempo ali para refinar aquele povo, para purificar aquele povo, para se manifestar de forma milagrosa. E então, a rocha, que nesse caso simboliza Cristo, lembra do exercício que nós precisamos fazer, né? Que dele emana a água da vida dada pelo Pai, e ele então transmite essa água a todos nós, a videira verdadeira, a árvore da vida, aquela água, então, que serviu para refrescar todos os israelitas que estavam no caminho da purificação, que estavam no caminho, no processo de refino, ela foi dada, então, a partir de Jesus Cristo, que aqui é simbolizado pela rocha que foi ferida. Reconheço que minha vida espiritual vem do sacrifício de Cristo. E aqui é outro ponto muito importante. Às vezes nós somos tentados a tentar buscar muita novidade na Bíblia, sabe? E o que você mais encontra hoje na internet, no YouTube, nas redes sociais, são pessoas tentando encontrar novidade, né? Tentando encontrar assim aquela abrir a caixa de Pandora, encontrar o que ninguém encontra. E esse é um erro terrível que muita gente tem cometido. Porque nós não precisamos encontrar nada de novo, nós precisamos encontrar o caminho antigo. E é no caminho antigo que está a vida. E qual é o caminho antigo? Qual é o evangelho antigo? O evangelho para todos nós. É que Cristo é o caminho que conduz ao Pai, Cristo dá a água que vem do Pai, Cristo nos traz a luz que vem do Pai. Então, essa pedra, essa rochinha, vou dizer assim, com todo respeito ao nosso querido Salvador Jesus Cristo, ela foi dada a todos nós, não somente para que fosse a base entrelaçada de nossa vida, a firmeza da nossa existência, foi dada para que nós reconheçamos nesse ser humano, nesse irmão de todos nós, essa capacidade de doação tão grande, que se tornou então a base para a construção da nossa própria vida. E aqui eu quero fazer mais uma ressalva.
Eu tenho um amigo que ele é cristão e ele é investidor, sabe? Mas ele é uma pessoa excelente. E ele vivia um dilema, né? Ele abriu o coração para mim e disse recentemente que ele estava preocupado, porque algumas pessoas dizem que um cristão não pode buscar ter uma vida melhor, né? Que não pode buscar crescimento, que não pode buscar, porque isso são das coisas mundanas. Então, muito cuidado com isso também, foge ao equilíbrio. Como é que Deus vai me dar o melhor da terra? E aí nós não estamos em busca do melhor da terra simplesmente para ter uma vida, para esbanjar recursos, não, né? Para poder ajudar quem está próximo, quem está pronto para ser ajudado, né? Para poder socorrer as pessoas que estão prontas para serem socorridas, para ajudar aquele que está ferido, aquele que está cansado. E você pode perguntar assim, mas, irmão Maurício, tem alguém sofrendo que não está pronto para ser ajudado? A grande maioria. Tem alguém que está doente que não está pronto para ser curado? A grande maioria. Tem alguém que está chorando que não está pronto para abandonar o choro? A grande maioria. As pessoas querem ser, em sua grande maioria, auxiliadas, mas elas não querem mudança. Então você percebe logo de cara, quando você vai ajudar alguém, que a pessoa fala assim: olha, se você quer me ajudar, me ajuda, mas não interfere na minha vida, não. Essa pessoa não está pronta para ser ajudada, não está pronta para ser acolhida, não está pronta ainda para abandonar o remédio amargo. E não tem coisa mais pesada do que a gente tentar ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Então, nós precisamos aprender a dizer não, aprender também com Cristo, né? Porque as pessoas que foram a Ele e que foram curadas, nem todas estavam prontas para serem curadas, mas Ele o fez por amor, né? Porque havia um propósito, havia um ensinamento a ser dado, como o caso dos leprosos, por exemplo. Eles foram curados, né? E a grande maioria, 90% deles, não voltou sequer para dizer muito obrigado. Então, para ajudar as pessoas a receber essa vida que nos é dada, dessa graça que flui do sacrifício de Cristo, né, em deixar de ser o unigênito para ser, então, o primogênito, ela precisa ser oferecida para aquelas pessoas que estão prontas para receber. A rocha da salvação. O Senhor Yahvé é a minha rocha, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e meu alto refúgio. Salmo 18, verso 2. A rocha da salvação é Yahvé, o único e eterno Deus. Onde busco refúgio nos momentos difíceis? Rocha como proteção e segurança, não tem lugar mais firme. Deus, então, é essa rocha, é esse abrigo firme, Yahvé. E Cristo, então, ele é o representante, é aquele que nos conduz a esse refúgio hoje. Então, nós vamos até ele, para que ele, então, nos conduza ao Pai. E é por isso, por esse motivo simples, que ele diz assim: olha, quando vocês forem orar, orem a mim. Não é? Não. Ele, quando diz, quando vocês forem orar, peçam a Deus em meu nome. E eu fico, às vezes, perplexo com alguns irmãos que vão orar a Jesus Cristo. Não. Ele mesmo disse que nós temos que orar a Deus, buscar a rocha, ir até o Pai, ao lugar de segurança, em nome dele. Tudo em nome dele. Tudo através dele. Mas é o Pai quem realiza tudo através dele. Então, a minha oração tem que ser direcionada à rocha, ao abrigo seguro, e sempre em nome de Jesus. Aí está um exemplo de uma pedra que dá ângulo, né? De uma pedra que dá equilíbrio, que dá sustento, que mantém de pé. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou a principal pedra angular, a principal pedra que dá esquadro, que dá o formato correto para dar segurança, que dá a condição de a construção ficar firme, sendo nós, então, templos do Espírito Santo, igreja dele, nós fazemos parte dessa igreja, nós somos as pedrinhas que são colocadas, então, para que esse edifício espiritual seja erguido. Nós precisamos ter certeza de que a pedra que dá ângulo, de que a pedra angular é Jesus Cristo.
E vou repetir, vou frisar até o final desse nosso estudo, irmãos. Esse ângulo, esse equilíbrio, ele só vem pelo conhecimento racional de quem é Jesus Cristo. Eu preciso tomar consciência, não emoção. Eu preciso tomar consciência de quem é essa pedra, do que ela representa. E nós ouvimos tanto falar de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Filho de Deus. A gente vai até dizer que Jesus Cristo é o próprio Deus, né? Como as igrejas, todas elas ensinam hoje, né? Mas quem de fato conhece o ser humano de Jesus Cristo? O seu conhecimento sobre Cristo só vai vir quando você admitir no seu coração que ele é um ser humano, igual a você. A partir desse reconhecimento, todos nós conseguiremos alcançar o pleno conhecimento do Evangelho eterno. Ninguém conhece o Evangelho negando que Jesus Cristo veio em carne. Ninguém vai conseguir alcançar paz interior sem conhecer o Jesus Cristo homem. Homem de carne e osso, como qualquer um de nós. Então, quem é a pedra angular? Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, o primogênito. O homem de carne e osso que hoje está no céu, glorificado, sentado à direita de Deus. E isso equivale a dizer que todos nós, homens e mulheres de carne e osso, pedrinhas, que quando formos então lapidados da forma como precisamos ser, fazendo parte desse corpo que compõe, então, a Igreja de Deus, também poderemos abraçar a Deus, que é um Deus pessoal, que é um Deus de amor, e nos unir novamente à rocha, ao monte, e todos, então, estaremos unidos para sempre. Nenhuma pedra precisará ser cortada mais. Ninguém ficará de fora. Todos nós estaremos ao abrigo da rocha, seguros, felizes para toda a eternidade. Cristo é o centro que sustenta a minha vida? Bom, já falamos sobre a pedra principal, o angular, a que dá alinhamento e unidade, e sem Cristo, tudo isso perde sentido. Sem que Cristo? Sem o Cristo ser humano. Eu devia ter acrescentado aqui no slide, mas eu acabei deixando passar. Cristo, o ser humano de carne e osso, que hoje está sentado à direita de Deus. A pedra e o juízo. E quem cair sobre esta pedra, despedacear, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mateus 21, verso 4. Estou me submetendo a Cristo ou resistindo a Ele? Quando é que eu me submeto a Cristo e quando é que eu resisto a Ele? Eu resisto a Ele quando eu nego que Ele vem em carne, e eu me submeto a Ele quando eu reconheço que Ele vem em carne. Eu rejeito a Cristo quando eu nego que Ele é a pedra angular, e eu não me submeto a Ele quando eu nego que Deus, então, é a rocha eterna e que Ele é o enviado, que Ele é a pedra. Digo, com humildade e confiança em Deus, em nome de Jesus, eu confio e eu entrego, eu consigo, então, ter essa segurança, essa certeza, lembra do início? Essa confiança para me achegar como um membro da família, como uma pedrinha que se aproxima da rocha protetora. Estamos, então, concluindo a nossa meditação. Esse é o evento de Daniel, capítulo 2, para exemplificar justamente essa questão tão maravilhosa dessa hereditariedade, né? Dessa necessidade que foi colocada em função do pecado. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, ou seja, foi escolha da pedra se soltar da rocha, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras de estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para elas, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e acabou e encheu todo o mundo. Daniel 2, 34 e 35. E eu quero me prender aqui a um trecho do verso que diz o seguinte, ó, o barro e o bronze e a prata, os quais se fizeram como pragana das eiras de estio. Hoje nós conhecemos a profecia, na maior parte das vezes, como sendo tempos específicos, né, da história, e nós apenas focamos nesse conhecimento que nos dá uma condição de compreender o tempo.
né, de compreender quando aconteceu. Mas nós não nos prendemos, às vezes, no sentido do que esses reinos trouxeram de malefícios para a raça humana e para o nosso conhecimento de quem é Deus. Foi necessário em todos eles a intervenção divina, em todos eles. E todos eles foram usados em algum momento, esses 4 grandes reinos, o quinto, né, não é um reino que se forma de forma coesa, né, mas podemos colocar que foram, então, 5 reinos. Eles não só trouxeram problemas com relação à compreensão de quem é Deus, mas o último reino, que é o que nós vivemos, né, podemos chamar de reino, é esse que faz todo esforço para que você e eu não conheçamos de fato quem é Deus, quem Ele é de fato, quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer bem e o quanto nós podemos aprender e crescer ainda nessa terra. Então, todo esse escopo filosófico que é colocado desde a escola até as universidades é com o objetivo de nos afastar de Deus, de nos afastar de Cristo. Por isso, todos esses genes, todas essas pragas das eiras de estio, elas serão completamente extintas e serão esquecidas para sempre, porque não há nada de bom nelas. Então, você pode falar assim, mas Maurício, a gente está fazendo o que aqui ainda? Estamos nos preparando para o reino eterno. E essa é a questão mais importante. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Reconheça que o reino de Cristo não é humano, mas eterno. Bom, você pode falar assim, mas irmão, por isso você acabou de dizer que Cristo é um ser humano? Sim, ele é um ser humano, mas o reino não é, porque o reino não é dele. O reino foi dado a ele, tudo foi dado a ele, concedido a ele. O reino é eterno e ele vai subsistir em todos aqueles que estiverem com o reino dentro deles. A pedra não feita por mãos humanas destrói os reinos terrenos, cresce enche toda a terra e estabelece então o reino eterno que é dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O significado, então, do conhecimento baseado em Cristo. Jesus é a rocha ferida, a rocha viva, a pedra angular, o fundamento da igreja, que somos nós, o único representante do reino eterno. Percebam, Jesus é o único representante do reino eterno. Nós precisamos ter isso muito em mente. Não confie na palavra de nenhum homem. Vá até a Bíblia. Ela deve ser a nossa única regra de fé e prática. Cristo é o centro da revelação bíblica, da salvação, do sustento, segurança. A rocha revela o governo eterno e nenhum outro fundamento permanece a não ser o fundamento desse conhecimento que nos foi dado segundo os valores do reino. Construir uma vida sobre Cristo, depender dele diariamente, viver segundo os valores do reino e confiar na rocha em tempos difíceis. Em tempos de crise, não tenha medo. Confie na rocha. Eu quero me demorar um pouquinho agora para falar sobre os valores do reino. Esses valores morais que permeiam a nossa vida e que alguns setores da sociedade têm se utilizado para tentar criar assim um ambiente, eu não vou dizer discórdia, não é, nem de insegurança, mas esses valores morais precisam ser colocados de maneira muito, muito, muito clara para a gente, né? Os 10 mandamentos resumem esses valores morais. Resumem porque toda a Bíblia, né, deve ser utilizada para nós como fonte de conhecimento, de crescimento espiritual e de uma firmeza racional, de um conhecimento prático, né, teórico prático, que nos dê a condição, então, de olhar para a vida de uma maneira mais confiante, mesmo estando em carne pecaminosa. Então, quando a minha vida está firmada na rocha, quando eu tenho esse conhecimento de que Jesus Cristo é essa pedra que veio resgatar outras pedras,
eu começo, então, a ter essa consciência. Mas, irmão Maurício, como é que eu posso, sendo um ser humano comum, viver como ele viveu e vencer como ele venceu? É justamente isso. Quando você se conecta com Jesus Cristo como ser humano, você vai perceber que ele conhece as suas dores. Aquela dor existencial, aquele pecado que te persegue, que te aborrece todo dia, ele conhece. Ele já foi, ele já passou por isso. Ele já viveu essa época do pecado. Ele agora não vive mais. Ele foi ressuscitado pelo Pai, glorificado, e hoje já vive eternamente e intercede por nós. Nós estamos no caminho, com uma vantagem que ele não teve. Ele não poderia pecar. Se ele tivesse pecado, a salvação teria sido um desastre, um completo desastre. Nós temos a oportunidade ainda de caminhar no caminho estreito, mas se nós erramos, se nós pensamos que não somos pedra por algum momento, nós podemos nos arrepender e voltar a ser a pedra, voltar para a parede da casa espiritual. Isso é muito sério. Eu conversei com um amigo recentemente, ele me falou assim: Maurício, eu fui numa fazenda e vi lá um pato que foi criado por uma galinha. E eu vi o pato tentando ciscar, eu não acreditei naquilo. E eu falei, pois é, né? O pato foi criado por uma galinha, ele viveu com umas galinhas e ele acredita que é uma galinha. Entende? O que o mundo quer fazer conosco, através dessas diversas religiões institucionais ou institucionalizadas, é nos fazer acreditar que nós não somos pedras, que nós não fazemos parte do edifício. É plantar no seu coração a dúvida de uma maneira em que você não se sinta valorizado, não se sinta acolhido, não se sinta aceito, a ponto de não acreditar que você é parte do edifício espiritual que Cristo veio edificar. E a nossa mente é literal. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Se eu disser, repetir o tempo todo que eu estou doente, a minha mente, que é literal, vai pegar a palavra, que é o poder que Deus me dá para semear, né? E não duvide disso, viu? Nós recebemos de Deus essa autoridade de semear com nossas palavras. Então, quando eu digo alguma coisa, eu semeio. Se eu repito o tempo todo que eu sou fraco, né? Fraco sou, fraco sou, fraco sou, o que vai acontecer com você? A sua mente vai entender, opa, ele quer ser fraco, então vamos tornar ele fraco. Se você repete, em nome de Jesus eu sou forte, todos os dias na frente do espelho, em nome de Jesus eu vou conseguir, em nome de Jesus eu vou ser vencedor, em nome de Jesus eu vou ter um dia abençoado e feliz, você vai passar por todo mundo e vai dar bom dia, ainda que as pessoas não reproduzam para você o mesmo bom dia que você deseja para elas. Sabe por quê? Porque a ordem vem da palavra que Deus te deu. Então, quando você fala, você ouve, você fixa. Já há neurocientistas dizendo que quando você lê em voz alta, você aprende mais. Porque além de estar vendo, você está ouvindo. E isso é maravilhoso, né? Quando nós percebemos o poder dessa palavra. Então, diga, repita para você que você é uma pedra que faz parte do edifício espiritual da Igreja de Deus, em nome de Jesus. Repete para você agora. Olhe para o seu marido, para o seu amigo, para o seu irmão e fala, diga para ele assim, ó, você é pedra, você é forte, você foi chamado para construir a igreja espiritual e já foi eleito pedra. Não acredite em outra coisa, você é pedra do edifício espiritual do reino. Que esses valores possam permear a nossa vida, possam permear a nossa existência e possam, então, nos auxiliar para que nós possamos crescer em sabedoria, estatura e graça, assim como aquela pedrinha que nasceu de Maria. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Maurício, pode terminar com uma oração, por favor? Vamos orar. Nosso maravilhoso Deus, nós te agradecemos por nossas vidas e queremos pedir ao Senhor que fixe em nossa mente a tua palavra, para que nós possamos, ao longo de nossa vida, não duvidar de que nós somos pessoas importantes no reino dos céus. E que esses valores do reino, que essa confiança que o Senhor quer plantar em nosso coração, seja fixada por Jesus Cristo, teu Filho.
e aprendendo então de tua palavra, entendendo quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, nós possamos viver com confiança na tua graça, de que nós sim viveremos nessa terra sem quebrar a tua lei, sem cometer pecado e viver em paz e em segurança. Nós te pedimos essas bênçãos com a cura para todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Transmissão encerrada.